gostaria primeiro de agradecer a presença, né, e a oportunidade. Sempre é uma oportunidade muito grande estar aqui, podendo falar para todos vocês, né? E é uma oportunidade da gente estudar e se aprofundar, né? Porque a gente não pode chegar aqui de mãos vazias, né? Então, eu sempre procuro estudar algum tema para trazer, né? Para a gente poder compartilhar nessa noite. E sempre que, quando a Kika fez o convite para a palestra de hoje, né, em todas as outras palestras também, eu procuro abrir o Evangelho, né, e ver que mensagem que ele traz, porque eu acredito que aquela mensagem que ele traz naquele momento é o assunto que a gente precisa ou se aprofundar naquele momento. Então, quando eu abri o Evangelho, caiu esse trechinho que eu vou ler para vocês. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentar-vos vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí, ao pé do altar. E ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. São Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. E aí, quando caiu esse trecho, a palavra que veio foi o perdão, né? Ide reconciliar-vos com vossos inimigos, ou seja, Deus, o que ele está dizendo para nós, né? Não adianta você prestar homenagem a mim ao pé do altar, né? Se você ainda tem uma dívida com o vosso irmão. Então, vá perdoar o seu irmão para depois você chegar até a mim com a sua oferenda, né? E o perdão, essa questão do perdão, assim, eu acho um pouco desconcertante, né? Porque é fácil a gente falar, né? É fácil a gente fechar os olhos e rezar e pedir a Deus, ou até mesmo agradecer uma bênção, uma graça que a gente tenha recebido. Mas a gente olhar para aquela pessoa, ou pensar numa pessoa, seja da família, seja do ambiente de trabalho, seja um conhecido, né, que nos fez algum mal, porque se a gente precisa perdoar é porque a gente se sentiu de alguma forma prejudicado ou ofendido, né? E a gente olhar para esse irmão livre de culpa, livre de remorso, livre de mágoa, é muito difícil, né? Porque se a gente se sentiu ofendido, a gente estava com a razão, ou pelo menos era isso a nossa realidade no momento, a gente acreditava ter a razão, né? E é por isso a gente se sente ofendido. E aí a gente tem que abrir o coração para essa pessoa, né, e dizer, eu o perdoo. O que é o perdão? É esquecer, é trazer essa pessoa novamente para o nosso convívio, se a gente estiver afastado dela, né? É sentir amor por essa pessoa. O que é esse sentimento, né? Assim, é uma coisa que machuca, que dói, porque cada vez que a gente lembra, ou que a gente vê aquela pessoa, ou que a gente lembra a situação que culminou com aquela discórdia, né? Porque se a gente precisa perdoar, porque aconteceu uma ruptura em algum momento, né? Ou mais grave ou mais branda, não importa, porque para nós as mais graves são quais os acontecimentos? Aqueles que acontecem com a gente, né? Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, para dar o exemplo, né? Mas a gente consegue sentir a dor de todas as injúrias que Jesus passou? Às vezes sim, às vezes a gente compreende, né? Mas aquela ofensa que a gente sente, que a gente recebe, a gente sente doída, né? E aí, se eu disser contar o meu problema para algum de vocês, sempre vai ter um problema maior, né? Então, às vezes a gente pensa, não, mas ela está passando por isso, não se compara com o que eu estou passando, né? Por quê? Porque é aquela coisa, quando a gente sente a experiência, a gente vivencia aquilo na nossa pele, né? E aquilo é muito forte. Mas a gente sabe pela doutrina, não só pela doutrina espírita, mas todas as religiões, né?
falam do perdão, que é preciso perdoar os inimigos, que é preciso perdoar as ofensas, né? Mas nós estamos aqui na Terra por sermos seres imperfeitos, todos nós, né? Então, às vezes a gente precisa de um motivo, né, para perdoar. Não é uma coisa assim fácil e que a gente vai de coração aberto. É um exercício, né? A gente sabe que precisa perdoar, a gente sabe que é importante perdoar, mas às vezes aquilo ainda cala fundo, né? Assim, a gente até às vezes diz, eu perdoo, passou. Mas você esqueceu? Não, esqueceu, não esqueci. Não esqueci, mas está perdoado. Às vezes é da boca para fora, às vezes, mas aquilo vai, às vezes é difícil. Às vezes a pessoa diz, não, eu não consigo perdoar, foi muito forte o que me aconteceu, o que ele fez para mim, o que a pessoa fez para mim, não tem perdão, eu não consigo, né? E aí a gente vai cultivando, né, essa mágoa dentro de nós. E aí eu, como boa mortal, né, preciso de um motivo, né? Então, se é tão forte assim, eu não consigo perdoar só sabendo que Jesus ensinou a perdoar, que eu preciso perdoar porque eu preciso do progresso, eu estou na Terra pelo progresso, né? O que eu vou ganhar perdoando? Às vezes é até feio a gente falar assim, o que eu vou ganhar, mas a gente está na Terra e a gente tem as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, né? Então, eu acho que às vezes, assim, quando a coisa é muito forte, a gente precisa ter um motivo mais forte ainda para a gente tomar aquela decisão, aquele passo que a gente precisa dar e que muitas vezes a gente não está tendo força de dar aquele passo naquela hora, né? E o que acontece? Eu fui buscar o quê? Se você não... Tudo bem, perdoar é difícil, né? Mas e se você não perdoar? O que vai acontecer com você? Quais os efeitos, né, dessa mágoa cultivada ao longo de um dia, de 2 dias, de anos, né? Ou às vezes mesmo de séculos, né? A gente, na doutrina espírita, a gente sabe que a gente volta, a gente tem essa crença que a gente tem várias existências, né? Uma alma única e várias vestimentas, que é o nosso corpo. E por que a gente precisa voltar e voltar tantas vezes, e às vezes num ambiente que a gente não tem harmonia nesse ambiente, às vezes, mas eu sou trabalhador, eu sou uma pessoa temente a Deus, faço a minha caridade, né? Mas às vezes nada dá certo comigo, às vezes parece que eu faço, e quanto mais eu faço, mais dificuldade eu tenho, né? Por que isso, né? Porque nós estamos na Terra, que é o planeta de expiação, né? E quanto mais cedo nós aprendermos a lição, menos a gente vai precisar repetir de ano, né? Mais fácil vai ficar da gente voltar. E aí, com essa questão da mágoa, o que isso vai gerar, né? Ela vai acarretar, se a gente não consegue sublimar ou estender a mão para esse irmão, que não é a questão de você trazer para a convivência tua, né? Mas é a questão do amor desinteressado, né? De você entender que em algum momento vocês precisavam passar por aquela situação, nós precisávamos passar por aquela determinada situação, né? E abrir o coração e dizer, eu entendo, eu perdoo, vamos em frente, né? Às vezes não precisa chamar para sua casa, mas que limpe, que livre o peso do coração, né? Porque o que acontece? Muitos estudos dizem que quando a gente não tem um vazio, né? Normalmente quando a gente não perdoa, a gente fica com aquela sensação ou de peso ou de vazio, né? Parece que alguma coisa está faltando. E espaços vazios são preenchidos, né? Se não for preenchido com amor, vai ser preenchido pelo remorso, ou pela mágoa, ou pelo sentimento de vingança. E isso vai acarretar o quê? O mal para nós mesmos, né? Já existem bastante estudos no sentido de dizer que muitas das doenças, que são todas, né, são causadas por transtornos da mente. Ou seja, a gente fica preso numa situação e aquilo acaba
às vezes cria uma doença que a gente chama de somatização, que não chega a ser uma doença, né? O que é a somatização? Eu tenho palpitação, ou eu tenho tosse, ou eu tenho dores muito fortes, e aí a gente vai no médico e faz exame, ninguém acha nada, mas eu sinto aquilo e não aparece, né? Não aparece um exame clínico, o fator, mas você realmente tem a pessoa tem aqueles sintomas todos, né, da doença, né? Isso é a somatização, ou seja, o meu corpo tá pedindo socorro, ele está dizendo, olha, alguma coisa está errada e você precisa resolver de alguma forma, né? E às vezes, quando isso é muito forte, ele evolui para o quê? Para doença psicossomática, né? Então, o que é a doença psicossomática? É o resultado clínico daquilo que você está sentindo. Então, quando existe a somatização, a gente tem os sintomas, mas aquilo ainda não passou para o nosso corpo físico, porque a gente é energia, né? Uma energia mais condensada, mais densa, mas tudo é energia, né? E o nosso corpo também, não é diferente. E quando essa somatização começa a ser muito forte, ela se transforma numa doença, né? A doença psicossomática, o que é? Ela se manifestou no físico. Vai fazer o exame clínico, a pessoa está diagnosticada, tem um problema no coração, tem problema de rim, tem problema de pulmão, tem asma, tem um câncer, uma úlcera. Então é o quê? É a materialização de todo aquele sentimento que ficou condensado, né? Tem uma psicóloga que se chama Louise Hay, americana, que escreveu um livro, Você Pode Curar Sua Vida, né? E ela defende, em alguns outros, já tem bastante linha de estudo nesse sentido, né? Que ela diz o quê? Que nós somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece conosco, né? Eu vou me arriscar a ser um pouco mais otimista. Se nós somos 100%, se dizem os estudos, que nós somos 100% responsáveis por tudo de mal que nos acontece, então isso quer dizer que nós também somos 100% responsáveis por tudo de bom que nos acontece. Né? A gente não pode acreditar, se tudo tem uma dualidade, se eu sou responsabilizado pelo que acontece de ruim, quem que vai ser responsável pelo que acontece de bom comigo? Né? Tem que ser a gente. Né? Eu penso nessa figura como fosse um redemoinho, né? Quantas vezes que acontece assim? A pessoa às vezes está mal no casamento, por exemplo, né? Aí daqui um pouco ela começa a ficar ruim no trabalho, começa a ter dificuldade no relacionamento com os filhos, com os amigos, aí diz assim, meu Deus, está tudo desmoronando na minha vida, né? Tudo, nada mais dá certo. Por quê? Porque a vibração começa a se espalhar, né? Como a energia, o que acontece? É um efeito multiplicador, né? É como aquela pessoa fosse o centro de uma engrenagem que ela está girando. E se ela é responsável por uma coisa, ela é responsável por todas as outras coisas. E se ela não está equilibrada emocionalmente, aquilo vai se multiplicar em todos os sentidos da vida, né? Porque a gente não é só uma caixa, a gente interage em vários momentos com várias pessoas, em vários setores, então tudo isso vai se multiplicando. Mas se eu posso ser esse multiplicador dessa nuvem cinza, desse redemoinho, por que não ser um multiplicador de um arco-íris? Né? E se eu começo, se eu tenho o poder de fazer tudo desmoronar, pode até ser mais difícil, mas eu também tenho o poder de construir. A gente precisa acreditar nisso. Né? Se eu começar a dar um passo, em direção a uma coisa boa, é a mesma coisa. Né? Você vê uma pessoa feliz, uma pessoa que é bem sucedida, e a gente pensa, nossa, mas dá tudo certo na vida dela? Às vezes não. Mas ela foca no quê? Nas coisas que dão certo. E cada vez mais coisas vão dar certo. Porque você tem a atitude positiva. Né? Sócrates lá, né? Na antiguidade já dizia,
que o homem que consegue enxergar a realidade e modificar a vontade sempre conseguirá resultados positivos. Né? Então, assim, é uma frase simples, mas se a gente for analisar, como é difícil fazer isso, né? Primeiro, é difícil a gente enxergar a realidade, porque às vezes nós criamos fantasias e verdadeiros ou castelos ou monstros na nossa cabeça, né? É a nossa visão do mundo, né? Se eu estou olhando lá para fora, eu estou vendo uma coisa. Se eu pedir para cada um de vocês virar e escrever o que vocês estão vendo através daquela porta, eu garanto que, nem que seja em detalhes, mas cada um vai enxergar uma coisa diferente. Ou um colorido a mais, ou um detalhe que faltou, ou enfim. Né? Cada um vai ter o seu enxergar. Então a questão da gente enxergar a realidade, a gente perceber o que está acontecendo, né? Já é um passo difícil, né? E aí, a gente enxerga essa realidade e aí a gente precisa fazer o que ainda? A gente precisa ter vontade de modificar, né? Então, é a questão da vontade, né? Então, você enxerga, você verifica o que está bom, o que não está, o que eu preciso melhorar e a vontade. Mas se eu consigo unir essas duas coisas, né, eu consigo ter resultados positivos. Né? Então é a questão do sucesso, da recompensa, que para cada um vem de uma forma, e que cada um almeja de uma forma, deseja de uma forma. Né? E como que eu vou ter essa vontade? Como é que a gente tem que começar a se perceber? Né? Então, normalmente, também segundo os estudos, até eu vou ler para vocês aqui, eles relacionam uma série de sintomas, né, que na verdade eles, segundo o estudo dessa psicóloga, se relaciona com um sentimento, né? Então ela diz aqui, até ler para vocês. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Quando estamos empacados em um certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. Perdoar dissolve os ressentimentos. Né? Então, é difícil, mas quando a gente consegue, que sensação de liberdade que a gente tem, que leveza que isso nos dá, né? Parece que a gente tira um peso. E aí ela relaciona alguns sintomas mais próximos, né? Por exemplo, a amidalite seriam emoções reprimidas. A apendicite, o bloqueio do fluxo de energia. A arteriosclerose é a resistência. A artrite é uma crítica que é conservada por longo tempo. A bronquite, desarmonia no ambiente familiar. Câncer, mágoas profundas. Diabetes, tristeza. Dor de cabeça, autocrítica. Dor nos joelhos, medo de recomeçar. Insônia, medo e culpa. Resfriado, mágoas ou uma confusão mental. E assim vai, ela relaciona vários, né? Mas assim, e se a gente começa a se analisar, né? Quantas vezes que a gente, do mesmo jeito que quando a gente passa por uma situação alegre, a gente fica num estado de euforia, de leveza, né? Às vezes, depois de uma discussão, às vezes na hora até a gente acha assim, mas eu falei tudo que eu tinha vontade, né? Falei, lavei a roupa suja. Mas aquilo volta, né? E a gente começa a pensar se precisava mesmo ter falado aquilo. A gente, até assim, num átimo, dá uma sensação de poder, de triunfo. Não, falei o que eu queria, mas depois aquilo não traz nada de bom pra gente, né? Isso quando a gente não se arrepende do que falou, né? Ou do sorriso que deixou de dar, enfim. Então, é o pesar, né? E aquilo vai acumulando aonde? No nosso corpo, né? Então, e por que isso acontece? Porque a gente deixou a
a mágoa chegar. A gente não perdoou, né? Às vezes por orgulho, às vezes por ter certeza que a gente estava naquela posição. Não, mas eu estava certo, eu não ia abrir mão da minha posição, né? Mas aquilo vai... Às vezes a pessoa que foi o pivô da história nem está lembrando que a gente existe mais, né? Mas a gente está com ela aonde? Dentro da gente, né? Aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, mas parece que eu tenho um caso de amor com ela, porque ela não sai ali, né? Volta e meia você pensa, você lembra, você não está te trazendo nada de bom, mas aquilo fica, né? Que nem um filme se repetindo na nossa cabeça, né? E aí a gente pensa, como que a gente vai mudar isso, né? Tão difícil. E aí a gente acaba novamente, né? Se voltando para Jesus, para os ensinamentos que ele fez, para a gente conseguir tirar força, né? Quando ele diz, né? Amai, né? O primeiro mandamento, né? É o amor, a lei do amor, né? A gente precisa orar e vigiar, são as nossas atitudes, né? Então, quando Jesus diz amai né? O próximo como a nós mesmos, né? O que ele quer com isso? Que a lei do amor sublima tudo, né? E aí é o exemplo que ele nos deu na cruz, né? Depois de todas as injúrias, tudo que ele sofreu, todas as humilhações, né? Toda a dor física, né? Também, além da dor emocional. E mesmo naquele momento de extremo sofrimento, ele pede que o Pai, né? Que o nosso Senhor perdoe aqueles homens, né? Que infligiram tanto sofrimento a ele. Então ele está nos ensinando, é a mensagem que ele deixa, né? Quer dizer, se eu conseguir passar por tudo isso e perdoo, né? Vamos tentar fazer a mesma coisa, né? E o que acontece depois de tudo isso? Ele renasce, né? Então assim, ele mostra para nós que apesar de todo aquele sofrimento, tudo que ele passou, né? Ele renasce com o coração limpo, com a alma limpa, né? E é lembrado e é seguido de exemplo até os nossos dias, né? E aí eu separei mais um trechinho que é sobre o amor. Então ele diz assim: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Né? Então, é leve. Né? Quando Jesus ensina o amor para a gente, ele tá mostrando isso, quer dizer, é a leveza no coração. Né? Mas por que é tão difícil, né? Porque às vezes o perdão e o amor, ele significa... por que o amar ao próximo é tão difícil às vezes, né? Porque a gente não aprendeu a amar a nós mesmos em primeiro lugar. Então, se a gente não sabe amar a nós mesmos, como a gente vai amar o nosso irmão? Né? Quantas vezes nós nos criticamos, nós não nos perdoamos, né? Então, às vezes, o perdão não é para a pessoa que está lá fora, é para nós, né? Nós mesmos. Porque quantas vezes que a gente se culpa porque não teve determinada atitude, ou porque disse que não devia ter feito tal coisa, né? Ou, enfim, assim, os motivos são inúmeros, né? Ou porque eu não me aceito do jeito que eu sou, tenho cabelo liso, quero ter crespo, né? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que a minha mãe
né? Na verdade, não é porque a minha mãe me fez desse jeito, né? É porque que eu não me aceito assim. Né? Então, acho que a lição que a gente tem que tirar disso é assim, a gente precisa aprender a se amar primeiro, poder amar o irmão. Né? A gente precisa voltar o olhar para nós, né? Não com crítica, né? Eu não preciso. Nós todo tempo, se a gente não se vigia, a gente está todo tempo nos criticando. Às vezes a gente fala dos pais que não aceitam isso, aquilo, ou um amigo que levanta algum ponto, mas quem que está 24 horas conosco, né? Nos analisando, nos criticando? Nós mesmos. Né? Então, se a gente está 24 horas conosco, por que não transformar essa crítica num perdão e numa autoanálise? Né? Que uma coisa é a gente olhar para nós e pensar o que nós podemos melhorar, mas com uma visão de ajuda, de amor, não com uma visão de crítica. Né? Então, eu gostaria de finalizar com uma frase da escritora Clarice Lispector, que diz que se a gente tem amor dentro da gente, a gente não precisa se preocupar com o que acontece no mundo lá fora, porque tudo passa a acontecer dentro de nós. Então, nós temos a chave. Né? E essa é a grande bênção, eu acho que é a grande dádiva. Né? Nós podemos mudar. Por mais difícil que esse seja, a gente tem todos os dias, todos os minutos e segundos, uma nova oportunidade de melhorar e modificar o nosso destino. Boa noite, obrigada.